Olá, meus amigos, boa tarde para você que vai acompanhar daqui a pouco a aula, boa noite, quando for acessar a nossa plataforma para fazer a revisão do dia de hoje. Vamos continuar o nosso estudo sobre a construção do Estado Nacional Brasileiro, os grupos sociais que vão entrar em conflito durante esse processo e entendermos o processo de formação da nação brasileira, processo de construção da nossa identidade. Nas aulas anteriores, nós começamos a entender esse processo, percebendo o tipo de independência que ocorre no Brasil. Nós também analisamos as questões das características da nossa independência, a ideia de um projeto de nação que não incluiu a sociedade como um todo, que excluiu as camadas populares, os grupos que eram de oposição às elites agrárias que naquele momento se organizavam no poder. Em um primeiro momento, alguns portugueses que permaneceram aqui após a ruptura do Reino do Brasil com o Reino Unido de Portugal e Algarves, no dia 7 de setembro do ano de 1822, e o grupo das elites agrárias se organiza no Partido Brasileiro, isso durante um período da monarquia que nós definimos como o Primeiro Reinado. Esses grupos vão entrar em conflitos com Dom Pedro I e nós temos um período de mais instabilidade, de mais conflito, chamado de período regencial. E mais tarde, com a ascensão de Dom Pedro II ao poder, com o apoio das elites agrárias que entram em um acordo, vamos chamar isso no Brasil de conchavo político, de arranjo político, de manobra política, para ocorrer aquilo que finalmente vai marcar a monarquia brasileira, que é a tal estabilidade política, o desenvolvimento econômico, a construção da cultura e a ideia de continuar o processo de formação da identidade brasileira. Bem, para a gente entender didaticamente isso, eu coloquei aqui para vocês um quadro, não é um quadro bem prático que a gente usa em sala de aula, para que o aluno possa entender esse processo. Eu trago como tema de hoje os grupos sociais em conflito, e aí eu vou trazer destaque para as revoltas regenciais, tá? E aí eu coloco uma espécie de cronologia, onde eu tenho o início da independência, da separação, da emancipação, né? E a formação do Estado Nacional Brasileiro, 1822, tendo como marco naquele momento o 7 de setembro, e aí, entre 1822 e 1834, eu tenho o chamado Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado, ele se caracteriza por um momento de instabilidade, porque eu tenho um conflito interno entre os grupos de poder, os grupos políticos, que são representados, em um primeiro momento, pelo Partido Português e o Partido Brasileiro. Esses dois partidos, eles já existem durante o período do Reino Unido. No Reino do Brasil, você tem o Partido Português e o Partido Brasileiro. Quando nós temos o advento da emancipação política do Reino do Brasil, nós vamos perceber esses grupos se reorganizando, se reestruturando, não é? E aí eu tenho a formação do Estado. Então, em um primeiro momento, eu quero que você perceba que não há um projeto de nação ainda. O primeiro projeto que eu tenho é o projeto de formação do Estado Nacional. Esse Estado Nacional, ele vai se formar, como eu coloquei na aula anterior, a partir dos interesses das elites agrárias. Então, com essas elites se organizando e se aproximando do príncipe regente, que mais tarde se tornaria o nosso imperador, eles vão acertar, a partir de um acordo político com Dom Pedro, a ideia de manutenção do status quo, que vinha desde o período colonial, o conservadorismo, que acompanha essas elites desde o período da colonização, a manutenção da escravização africana, posto que a escravização era a base da sociedade naquele momento, a base da economia, daí falarmos de escravatura, ou a ideia de uma sociedade escravocrata. Além disso, também as elites se organizam para evitar a ascensão das camadas populares ao projeto de construção do Estado e mais tarde da nação, a ideia também de essas elites se articularem dentro dos cargos políticos que vão surgir com a organização do Estado.
Assim sendo, essas elites, então, vão desenvolver um tipo de Estado que atende aos seus interesses. Então, os interesses baseados no conservadorismo, baseados na ideia do radicalismo político, a ideia de se evitar a participação das camadas populares, de se evitar a ideia de abolição da escravização, a questão também de uma sociedade constituída a partir da família tradicional, da família patriarcal, que mantém-se como formação da sociedade brasileira, como fundo dessa sociedade brasileira. Então vejam que todo esse aspecto desenha o que nós vamos chamar do Estado brasileiro, que depois iria prosseguir no processo de construção da nossa nação, da nossa própria identidade nacional. Beleza? Aí você tem, em 1834, o fim do primeiro reinado. Eu tenho, de 1834 a 1840, o período chamado de regência. A regência é marcada por disputas pelo poder político entre os liberais e os conservadores. Liberais e conservadores, eles são oriundos dos partidos português e do Partido Brasileiro. Então, quando ocorre, em 1834, a abdicação de Dom Pedro, o Partido Português, que era muito forte durante o governo de Dom Pedro I, ele enfraquece, ascende ao poder dentro do processo de tomada e desenvolvimento da regência por conta da minoridade de Dom Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I. Então você tem as elites que se reorganizam dentro do Partido Brasileiro, e o Partido Brasileiro, então, vai ter duas vertentes que vão sair dele. A vertente liberal, mais progressista, e uma vertente conservadora, mais tradicional. Então eu tenho liberais e conservadores oriundos do Partido Brasileiro. Com a morte de Dom Pedro I, quando ele vai para Portugal, interferir na questão da disputa pelo trono lá, onde o seu irmão toma o lugar da sua filha, ele vai então intervir em Portugal em favor de sua filha e deixa aqui o príncipe regente em seu lugar. Como ele é menor, então ele vai chamar um grupo mais próximo a ele para poder então proteger Dom Pedro de Alcântara até que esse alcançasse a maioridade e aí pudesse tomar o poder. Nesse aspecto, Dom Pedro então sai do cenário. E o Partido Português, que era muito forte durante o governo de Dom Pedro I, ele enfraquece. Então, o que é que os membros do Partido Português vão fazer? Eles vão procurar um grupo político que se aproxime dos seus ideais, que se aproxime do seu comportamento, que tenha o seu perfil. Quando eles olham os dois grupos que se distinguem dentro do Partido Brasileiro, um grupo liberal mais progressista e um grupo conservador mais tradicional, o grupo do Partido Português vai se aliar aos conservadores, fortalecendo a linha política conservadora. Então você tem, a partir daí, a disputa que era entre Partido Brasileiro e Partido Português passa a ser entre Partido Liberal e Partido Conservador. E isso após um processo de evolução, porque aí você tem o Partido Liberal sendo chamado primeiramente de Partido Progressista, os conservadores sendo chamados de regressistas, e isso dentro da regência. Então a gente observa que os grupos sociais, os grupos políticos em conflito, eles vão sair dessas duas vertentes. Então eu tenho um grupo mais progressista, um grupo mais regressista. Esses dois grupos vão entrar em conflito e vão disputar o poder político dentro do processo de formação do Estado e da nação brasileira, que nós podemos chamar a formação do Estado-nação. Deu para entender aí? Ficou legal? Beleza? Aí eu tenho, então, em 1840, a coroação de Dom Pedro II, dando início ao segundo reinado. Entre 1840 e 1889, eu tenho, então, uma característica desse momento. Eu tenho uma estabilidade, porque Dom Pedro II vai ter uma habilidade em articular os dois grupos que disputam o poder político. Dom Pedro II vai ter uma habilidade diplomática com relação externa. Dom Pedro II vai ter uma habilidade para se articular com os produtores de café e com produtores de outros bens de produção de riquezas. Dom Pedro II vai ter uma habilidade para gerenciar os ministérios.
Então, Dom Pedro II ele vai ter assim, um papel muito importante, e alguns historiadores que trabalham esse período vão falar que ele vai ter uma habilidade muito grande e será uma das principais figuras da monarquia, muito melhor do que o seu pai, inclusive. Algumas situações assim, mais particulares da história da família de Dom Pedro I é que Dom Pedro II vai evitar praticar as mesmas ações que o seu pai praticava. Então, isso é muito interessante quando a gente estuda a história da vida privada da monarquia. A gente percebe os historiadores que analisaram esse período em que Dom Pedro II teve uma postura muito bem analisada, muito bem percebida pela história. A história, quando fala dele muito bem. Logicamente que ele teve várias falhas durante o seu governo, né? Uma delas é ainda não fazer a abolição da escravização durante o seu governo. Mas em outros aspectos ele tem alguns destaques assim, que marcam o governo do segundo reinado. Então eu trago isso para vocês, eu tenho a estabilidade, diferente da instabilidade do primeiro reinado, eu tenho a presença de um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento cultural, porque a gente vai perceber o investimento do Estado monárquico dentro da cultura, dentro das artes. Dom Pedro II ele é um admirador das artes. No entanto, também a gente tem como destaque nesse período a crise da monarquia, provocada por alguns fatores que vão levar à derrubada da monarquia e o advento de uma nova ordem chamada de Ordem Republicana, que se estabelece até os dias de hoje, ok? Bem, esse quadro é um quadro bem didático, aí você pode, então, olhar ele e guardar esse quadro muito bem para você, tá certo? A gente vai, então, aqui olhar o nosso texto, que a gente estava analisando na aula anterior. Então, a gente também, dentro dos grupos de resistência, de conflitos que vai existir, eu quero trazer como destaque para você, por exemplo, as formas de resistência e organização dos grupos que ficaram muito excluídos em todos os aspectos do processo de formação do Estado, do processo de independência, do processo de construção da nossa identidade. Então, o grupo principal que eu estou trazendo aqui em destaque é o grupo dos afros brasileiros, o grupo dos escravizados africanos, que no período de construção do Estado e da construção da própria identidade nacional, eles ficaram excluídos do processo de participação nisso. A gente, na temática número 1, que concluímos já, sobre diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade, nós destacamos a contribuição da cultura africana na formação da sociedade brasileira. Pois bem, a gente analisa isso dentro do aspecto de olhar o patrimônio histórico, artístico e cultural do Brasil, mas por um determinado período, esse grupo foi alijado do processo de formação da sociedade brasileira. Eles não eram tidos como partícipes da nossa construção de identidade enquanto nação. Mas aqui a gente traz, então, um pequeno trecho, um pequeno texto, que vai mostrar que esse grupo ele resiste ao processo de escravização, que a gente já estudou isso contigo, e ele contribui para o processo de formatação da nossa identidade. Então eu trago como destaque novamente uma resistência cotidiana que esses grupos tinham, como sabotagens, diminuição do ritmo de trabalho, que a gente já trabalhou isso com vocês nas aulas passadas, danificação de ferramentas, fugas temporárias, negociações por melhores condições. Ok? Essas fugas temporárias, aí alguém outro dia perguntou, mas o que seriam essas fugas temporárias? É aquilo que realmente você está entendendo. O escravizado ele fugia, passava um tempo fora da fazenda, logo depois ele retornava para a fazenda, pedia perdão ao seu senhor, mas de repente levava umas chibatadazinhas para aprender quem era que mandava e depois ele era reintegrado ao processo de produção dentro da fazenda, tanto da fazenda de cana-de-açúcar e também mais tarde da fazenda de café, tá certo? Aí eu tenho essas práticas cotidianas, né, do dia a dia, desafiavam constantemente os limites do sistema escravista. A questão dos quilombos, que eu também já estudei contigo, inclusive trabalhamos o conceito de quilombos aqui, a formação de comunidades autônomas, olha aí, de escravizados fugidos, representou, a questão de representação, uma das formas mais radicais de resistência,
O Quilombo dos Palmares, embora anterior ao período imperial, tornou-se o símbolo da capacidade de organização e resistência. Ele é um símbolo mesmo depois da sua destruição ainda na colônia. E revoltas e insurreições, como a revolta dos Malês, em 1835, dentro do período imperial, né? Aqui é uma revolta dentro do processo da independência do Brasil. Você tem a revolta dos Malês, que já caiu no Enem, e é uma revolta que tem uma representação muito forte, porque ela é toda organizada por escravizados, por negros libertos. Então, essa insurreição, que é tida como uma insurreição urbana, marca isso aí no seu caderninho, na sua revisão, demonstrava a capacidade de articulação política dos escravizados, muitas vezes com dimensões religiosas e étnicas específicas. A revolta dos Malês é um grande exemplo de organização dos grupos submetidos ao sistema escravista no Brasil Império. E ela já foi tema de questões do nosso Exame Nacional do Ensino Médio, nosso Enem. Tá certo? Contribuição cultural e a formação da identidade nacional, que é o que a gente está trabalhando nesse processo aqui. A ideia de formação do Estado Nacional Brasileiro dentro do processo de independência da colônia em 1822, processo de construção do Estado, construção da identidade nacional. Então a gente traz como destaque: os africanos escravizados e seus descendentes trouxeram consigo um vasto repertório cultural que, mesmo sob condições de extrema opressão, foi preservado, transformado e incorporado à cultura brasileira. Preservado, transformado e incorporado à nossa cultura. Isso significa dizer que a cultura africana ela está na nossa identidade, ela faz parte da identidade brasileira, ela é parte daquilo que define o brasileiro, certo? Aqui você tem práticas religiosas como o candomblé, e a Umbanda, que são duas religiões que nascem do processo do sincretismo religioso, ou seja, os ritos católicos que se misturaram com os ritos africanos. Houve aí uma fusão dos dois ritos, resultando em duas novas religiões. Isso é sincretismo religioso. Aí eu tenho expressões musicais como o lundu e o samba, técnicas agrícolas, a culinária, o vocabulário foram alguns dos elementos que os escravizados introduziram na sociedade brasileira, contribuindo fundamentalmente para a formação de uma identidade cultural distintiva. Então vejam como eles contribuem para a formação da nossa identidade, certo? Esta contribuição cultural não ocorreu sem resistência das elites, é claro. As elites não vão aceitar a participação deles e que vão frequentemente tentar reprimir manifestações culturais de origem africana. No entanto, os processos complexos de sincretismo e resistência permitiram a preservação e transformação dessas práticas que acabaram por se tornar elementos constitutivos da nossa identidade nacional. Ok? Aqui eu trago como um destaque, veja bem que está em destaque no seu material aí, que são as chamadas irmandades religiosas. Já houve uma questão de Enem, inclusive recentemente eu resolvi uma questão dessa em uma das salas de aula de pré-Enem, não é? Numa escola pública, e aí a gente trouxe naquele momento destaque para as irmandades religiosas, qual foi a participação das irmandades religiosas, qual a sua importância no processo de formatação daquilo que mais tarde será a identidade brasileira. Então, o texto que traz em destaque aí diz: as irmandades de homens pretos, olha só, como a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, representavam importantes espaços de sociabilidade e organização para escravizados e libertos. Funcionavam como instituições de auxílio mútuo, permitindo acumular recursos para a compra de alforrias, realização de cerimônias fúnebres mais dignas, além de ser espaço de preservação cultural e religiosa. Então, se cair na sua prova de 2025, no seu Enem de 2025, na área de humanas, sobre as irmandades religiosas, elas têm essa representação. Então, elas eram uma espécie de associação de comunidades
que agrupavam escravizados e pretos libertos. Eles tinham um incentivo da Igreja Católica para serem devotos a um santo, na grande maioria, santos pretos, como São Benedito, a Nossa Senhora do Rosário, que são santos em que a Igreja incentivava a devoção a esses santos para fazer uma espécie de aproximação entre os escravizados e os santos católicos de devoção. As irmandades religiosas também, elas servirão de instrumentos para arrecadação de fundos para a compra da carta de alforria a alguns escravizados. Relembrando aqui, a carta de alforria, ela era aquele documento dado ao escravizado que lhe dava a condição de ser um escravo liberto ou um preto liberto. Não é? Por que escravo liberto? Por que não continua com essa palavra escravo? Pela própria organização social do Brasil. Mas mesmo liberto, ele continuaria sendo lembrado como ex-escravo. Lembrando que isso está na mentalidade do povo, no imaginário popular, isso está encarnado em uma sociedade que tem a escravização como elemento fundamental da sua economia e da sua própria estrutura social. O escravizado é parte do processo de colonização no Brasil. Então, desde o século XVI. Para tirar isso da mentalidade de uma sociedade que durante mais ou menos 400 anos se acostumou a olhar o africano e olhar para ele como uma coisa, como um escravizado, mesmo tendo a liberdade, ele não era incorporado à sociedade. Então, ele tinha a sua libertação, mas não tinha a sua liberdade. Então, ele era colocado como um homem livre, mas, inclusive, quando se faz a configuração da sociedade, não é? Da sociedade, a gente tem a sociedade do império nesse formato aqui. Vou colocar aqui para você, para a gente não esquecer. Eu lembrei agora para trazer para você. Então, a sociedade ela era composta mais ou menos assim. Não faça isso em casa, essa tinta corrói. Então, eu tenho... A primeira categoria era chamada de homens de bem, né? Homens de bem, ou homens bem casados, não esquece disso, tem isso. Aí, logo em seguida, eu tenho os semilivres, tá? E aqui na base eu tinha a ralé. Então, basicamente, a sociedade do Império era composta assim, nessa pirâmide social. Então, eu tinha os homens de bem, o que era na colônia chamado de homens bons. Aí eu tenho aqui os semilivres. Dentro do grupo dos semilivres, eu vou ter os índios incorporados, era esse o nome, os índios incorporados, os escravos libertos, Por quê? Porque esse grupo aqui poderia voltar a ser escravo. Tá? Dentro da questão da ralé, eu tinha os brancos pobres, e os mestiços. Então, eu tenho aí uma forma de olhar no aspecto sociológico a sociedade do Império do Brasil, né? Os homens de bem tinham critério para ser um homem de bem. Então, o critério do homem de bem era ser branco, proprietário de terras, dono de escravos, bem casado, esse casamento na Igreja Católica, obrigatoriamente, né, casamento católico, e o casamento católico tinha suas características, não é? Monogâmico, hétero, o homem é o pai de família, é o patriarca, é o esteio da casa, é o sustentáculo da família. A mulher, ela é submissa ao homem, ela cuida da casa na ausência do marido, ela cuida da despensa da casa.
né? Ela orienta a educação dos filhos e deve respeito total ao seu marido. Então, nesse aspecto, a família, ela se comportava muito parecida com a família colonial, patriarcal, rural, católica, não é? Monogâmica. Então, esse era o aspecto da família que se mantém. Veja, que eu disse que quando a independência ela é proclamada, em 1822, as elites, no arranjo político que elas fazem com o príncipe regente, elas buscam manter esse status quo. Então, essa estrutura familiar, ela vai prosseguir durante toda a monarquia e, pasmem, ela atravessa a Primeira República inteira. Okay? Quando você assiste filmes, novelas, séries sobre a Primeira República, ali dos idos de 1910, 1920, 1930, a gente avança um pouco a 1940, até 1950, a gente ainda vai ver esse estilo de família até a década de 1960. Somente a partir da década de 1970 é que a gente já vai ver uma certa mudança nessas estruturas no Brasil. Então é muito recente o tipo de família, o tipo de sociedade que nós temos hoje na sociedade brasileira. É fruto de um processo, um longo processo. Ok? Vamos então à ideia dos libertos, como é que eles eram vistos na construção da cidadania. À medida que o século XIX avançava, crescia a população de libertos, especialmente após a Lei do Ventre Livre, em 1871, e a Lei dos Sexagenários, em 1885. Esses indivíduos ocupavam uma posição ambígua, olha só, na sociedade imperial, não sendo mais escravizados, mas tampouco desfrutando plenamente de direitos de cidadania. Foi o que eu disse, eles tinham a sua libertação. Você é um liberto, mas não tem a liberdade, ok? O que significa isso, não ter a liberdade? Ele não tem o direito de participação enquanto cidadão. Ele era tido como cidadão de segunda categoria, tá certo? Cidadão de segunda categoria. Isso é uma coisa de Brasil, né? Existe o cidadão e existe o cidadão de segunda categoria. Qual é a diferença? Que o cidadão é aquele que tem plenos direitos. E o cidadão de segunda categoria é aquele que dão o direito que querem que ele tenha. Ok? Então eu tenho essa divisão, né? O cidadão e o cidadão de segunda categoria. Apesar das limitações, muitos libertos conseguiram adquirir propriedades, conseguiram formar famílias e até mesmo participar da vida política local em algumas regiões. A atuação dos libertos foi fundamental na construção de associações abolicionistas e na pressão por mudanças legislativas que culminariam na abolição da escravidão em 1888. A gente pode dar destaque para alguns homens como Luiz Gama, Joaquim Nabuco, que eram pretos, né, que participaram da vida política, ou foram homens de destaque na sociedade do Império. É importante destacar também que a resistência escrava e a luta dos libertos por direitos contribuíram decisivamente para a crise desse sistema e a consequente crise da própria monarquia. O impacto da abolição nas estruturas de poder e do império foi tão profundo que apenas um ano após a Lei Áurea, o regime monárquico chegaria ao fim, revelando como as lutas dos escravizados e dos libertos foram determinantes, não apenas para sua própria libertação, mas para transformações políticas fundamentais na história brasileira. Então, olha aí o resultado das lutas, o resultado das pressões que os libertos e até escravizados, da sua maneira, ao praticarem atos de resistência ao sistema escravista, contribuem, então, para essa construção dessa tão sonhada, e eu vou grifar aqui, tão sonhada cidadania brasileira. O que é ser um cidadão brasileiro hoje? Qual é o direito que o cidadão brasileiro tem hoje? Quais são os avanços que isso trouxe para a cidadania brasileira? Conflitos regionais, é que eu trago um destaque aqui. Nesses conflitos regionais, nós vamos falar das revoltas regenciais. As revoltas regenciais, elas vão ocorrer dentro do período regencial. Aí o nome, não é?
Então, o período regencial ele vai da queda de Dom Pedro I, 34 aqui, eu vou trazer, puxar bem aqui assim, aqui ocorre a abdicação de Dom Pedro. A abdicação de Dom Pedro. Mas por que ocorre essa abdicação? Por que Dom Pedro ele vai abrir mão do trono? Alguns fatores contribuíram muito para isso. Primeiramente, o processo de conflito entre o imperador e as elites agrárias. Agora, o imperador ele tem uma ideia de estabelecer uma espécie de absolutismo quando ele outorga a Constituição de 1824, e aí quando ele outorga a Constituição de 1824, ou seja, ele coloca de maneira de cima para baixo, não é? Negando a Constituição elaborada em 23, que deveria ser promulgada por ele não aceita, né, dizendo que aquela Constituição não era digna de sua pessoa. Então, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber grupos sociais que vão entrar em conflito direto contra o imperador. Esses grupos sociais, eles estariam nas províncias. Então, nós vamos ter que fazer uma leitura rápida sobre essa questão do poder durante as regências. Então, quando Dom Pedro vai abdicar, ele vai abdicar, primeiro, conflitos com as elites agrárias. Segundo, a ideia de interferir na disputa pelo trono lá em Portugal. Não é coisa que os brasileiros diziam, nós estamos separados de Portugal. Nós não temos nem nada a ver com aquilo que está acontecendo lá em Portugal. Só que a filha de Dom Pedro, ela era herdeira do trono. A própria família de Bragança era herdeira do trono. E aí, o que ele faz? Ele chama o seu irmão, Dom Manuel, coloca ele como tutor de Maria da Glória, e o Dom Manuel usurpa o trono. Isso gera um conflito entre famílias. E aí, o que Dom Pedro faz? Ele decide ir a Portugal e interferir nesse processo, retomar o trono e colocar sua filha no lugar. Isso vai entrar num conflito local, porque vão dizer que ele é imperador do Brasil, ele não tem nada a ver com Portugal por conta da separação do Reino do Brasil, do Reino Unido de Portugal e Algarves. Está lembrado disso? Antes do processo de fim das guerras napoleônicas, ali por volta de 1815. Só que, além disso, vai contribuir a postura de Dom Pedro, né? Ele era muito rígido, ele era um homem que não se comunicava mais com o parlamento, ele era um homem que determinava ordens, ele aproxima e fortalece muito mais o partido português em detrimento do partido brasileiro. Isso vai desagradar as elites que se sentem afastadas das decisões políticas. Além disso, também existe, segundo os historiadores, o processo de conflitos entre a própria sociedade e a figura de Dom Pedro pela forma de tratamento que ele desempenhava a sua esposa, a imperatriz, Dona Leopoldina, que, olha, sofreu na mão dele, viu? E outras atuações que ele tinha de ser um homem muito ríspido. Além disso, também ele não tinha uma decisão firme. Havia também a ideia de ele não ser um estadista. Nesse período, existe uma das nossas províncias, que é a província da Cisplatina, lá no extremo sul. Ela inicia um processo de separação ao Império do Brasil. Ela consegue, a partir de um movimento separatista, a sua independência. Isso enfraquece a política externa, né, de Dom Pedro I e também a política interna de Dom Pedro I. E isso, então, com outras situações que são disputas entre ele e alguns membros da sociedade, como Líbero Badaró, que era um jornalista ligado aos liberais e que criticava o governo de Dom Pedro I. Se tivesse rádio naquele tempo, toda manhã, por volta das 6, 7 da manhã, o Líbero Badaró iria amanhecer detonando com o governo, com as posturas, com as atitudes de Dom Pedro I. Mas aí não tinha rádio, tinha o jornal. Então ele escrevia isso nos jornais, né? E Dom Pedro I não suportando isso, a sua própria maneira de lidar com determinadas situações, ocorre aí o assassinato de Líbero Badaró. Isso leva a uma comoção no Rio de Janeiro, enfraquece muito mais. As tropas que apoiavam o Império também entram em conflito com Dom Pedro I por conta de pagamento, o que faz com que a imperatriz, inclusive, venda as suas joias para poder pagar o salário
dos soldados. Dom Pedro tenta andar nas principais províncias para retomar o apoio ao seu governo, né? Então ele se desloca à província das Minas Gerais, ele não é bem recebido lá, ele retorna, vai a São Paulo e depois ele vai ao Rio de Janeiro. Então, nesse momento ocorre um evento que, segundo a história oficial, foi um evento que deu assim o golpe final no governo dele, que foi um conflito entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro, que se espalhou pelas ruas, conhecido como a Noite das Garrafadas. E isso então levou o governo dele a uma crise profunda. Então ele vai abdicar em 1834. Nessa abdicação, nós temos uma situação que vai ocorrer aqui. Os grupos que estão agora tomando poder são justamente do antigo Partido Brasileiro, que se dividiu em duas vertentes, os regressistas e os progressistas, mais tarde chamados de liberais e conservadores. Nesse momento, esses grupos vão dizer que ocorre verdadeiramente a independência do Brasil, porque Dom Pedro I era português e Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, mais tarde, ele é nascido no Brasil, então ele é brasileiro. E por conta disso, as elites, logicamente, vão reorganizar as datas comemorativas e o dia da independência deixa de ser 7 de setembro e passa a ser 7 de abril, que foi justamente o dia da abdicação, 7 de abril de 1834. Nesse momento, então, as elites nacionais, o Partido Brasileiro, assumiria o poder. E ao assumir o poder, dentro do partido eu tenho as duas vertentes que vão entrar em conflito. Muito bem, esses conflitos eles vão se espalhar pelas chamadas províncias. E nas províncias eu tenho a representação desses dois grupos. Todas as províncias você vai ter a representação do Partido Liberal e representação do Partido Conservador. Na maioria das províncias, os donos do poder político local, não é o que a gente chama de localismo de poder, ou mandonismo político, vai se concentrar justamente nas mãos dos conservadores. E os que são membros da ala liberal, mais progressista, vão ser aqueles que vão criticar a postura do governo, criticar a postura do imperador, na verdade, a postura dos regentes, que em um primeiro momento representam um grupo liberal, e o grupo conservador vai pressionar. Com um reverso regressista que vai acontecer após a descoberta de uma fraude nas eleições de 1831, 1832, mais ou menos. E aí, quando a gente chega na questão de 1834, 1831, eu tenho essa ideia aqui, né? Na verdade, aqui, 1831, né? 1831. Em 1832, eu tenho eleições diretas. Nessas eleições, os liberais eles vão fazer algumas manobras, que a gente chama de fraude, conchavo, corrupção política nos dias de hoje. Isso vai ser denunciado, Dom Pedro II então toma uma atitude, ele cancela as eleições, convoca novas eleições e nessas novas eleições os conservadores vão ter a maioria. Ao ter a maioria, Dom Pedro II entrega o poder de mando nas mãos dos conservadores. Bem, resultado disso, o que é que nós vamos ter? O grupo liberal das províncias começa a criticar o governo central e explode em todo o império as revoltas regenciais. Essas revoltas regenciais que explodem em todo o império, elas vão trazer como consequência graves tensões, e aí dessas graves tensões que a gente vai ter durante o império, eu tenho como destaque. E aí aqui, você que está me acompanhando, pegue a sua apostila. Você está com a sua apostila aí, aquele material que a gente encaminhou como leitura de apoio para você, então veja aí. Nós temos o Brasil Imperial de 1822 a 1889, foi marcado por intensos conflitos sociais, políticos e econômicos. A independência proclamada em 1822 não eliminou as tensões herdadas do período colonial,
mas abriu espaço para novas disputas em torno do poder, da organização social e da construção de uma identidade nacional. Diversos grupos sociais entraram em confronto, cada qual defendendo seus interesses, o que influenciou diretamente o processo de formação da nação brasileira. Veja que o texto de introdução que eu encaminhei para você, ele está dizendo que os grupos que entraram em conflito foram grupos que vão defender os seus próprios interesses. Nesse mingau de disputas, aqueles que são menos favorecidos, os pobres, olha para cá, a ralé, composta por brancos pobres, mestiços e semilivres, serão envolvidos ou pelo grupo liberal ou pelo grupo conservador e vão entrar em conflito entre si aqui embaixo. Alguns grupos desses vão trazer para as suas linhas de frente parte dos grupos chamados populacho, ou plebe, ou povo, vamos assim colocar. Então, nesse aspecto, eles vão, mesmo assim, participando de alguns processos de disputa, mas vão defender os interesses não seus, que vão ser mascarados pelos interesses verdadeiros que são das elites. O que as elites defendem? Posse da propriedade, manutenção da escravização, a ideia de ocupar os principais cargos públicos dentro da organização do Estado, as elites que querem manter o mesmo status quo do período colonial, ou seja, se manter no poder a qualquer custo. Para se manter no poder de qualquer custo, eles vão então disputar a posição do poder maior, que é dentro do parlamento, onde deputados e senadores, logicamente, vão definir os rumos da nação que está nascendo. Você está entendendo qual é a situação desse país? Veja que, nesse momento, o povo é usado como massa de manobra. E aí o povo usado como massa de manobra vai defender as ideias que não são do povo, mas são as ideias das elites que eles vão, então, traduzir na sua conversa no bar, nas ruas, nas praças, em frente de suas casas, tá certo? E aí a gente vai perceber algumas das revoltas que terão destaques no sentido de que umas têm a participação maior desse grupo popular e outras que não têm a participação desse grupo popular nos seus projetos de construção da nação brasileira, nos seus projetos sociais, nos seus projetos políticos. Então a gente traz primeiramente aqui no contexto da independência, né, o texto que você tem aí fala da manutenção das elites. Lembra que a gente na aula passada falou disso? Que a independência não mudou a cara do Brasil. A independência mantém um Brasil colonial, uma independência que não rompeu com os laços da colonização, uma independência que manteve as velhas estruturas coloniais, como a grande propriedade, a questão da monocultura, a organização da sociedade de acordo com os trâmites das elites coloniais, a questão da manutenção da escravização, a ausência dos grupos populares, a educação, por exemplo, a ideia de não investimento em indústria, em fábricas, enfim, a manutenção da agroexportação enquanto marca da economia naquele momento. Então você tem a manutenção das elites. A independência do Brasil não foi um processo revolucionário popular, mas um movimento liderado pelas elites agrárias e pela monarquia. Não é? Dessa forma, eu vou só fazer rapidamente aqui uma troca aqui. Deixa eu ver aqui, vou trocar para o texto. Aqui. Troquei aí, você que pode acompanhar o texto para a gente, quem não teve tempo de baixar, quem não tem aqui, eu estou lendo o meu, mas aí eu vou ler contigo aqui no material, tá certo? Então veja bem, eu estava lendo aqui, não foi um processo revolucionário popular. Eu estou batendo nisso. Nossa independência não tem participação do povo. Ok? E aí, mais um movimento liderado pelas elites agrárias e pela monarquia. Dessa forma, manteve-se a estrutura social desigual, baseada na escravidão,
na grande propriedade rural e na concentração de poder político nas mãos de poucos. Esse é o Brasil que está nascendo aí, gente. Esse é o Brasil que está nascendo aí, certo? Aí você tem... O conflito estava presente entre os interesses dessas elites e as demandas das camadas populares que muitas vezes foram marginalizadas. Aí eu trago o primeiro conflito no primeiro reinado, de 1822 a 1831. Eu já até consertei aqui, tá, pessoal? Durante o governo de Dom Pedro I, diversos movimentos eclodiram contra a centralização do poder monárquico e contra os altos custos da manutenção da corte. Qual foi o motivo dos conflitos sociais dentro do primeiro reinado? Primeira ideia desse conflito. Obrigado. A equipe aqui é competente. Primeiro, a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, ela foi um levante separatista. Formou-se um novo Estado dentro do Império. Alguns falam que a Confederação do Equador foi uma pequena revolta e que se levantou contra a outorga da Constituição de 24. Alguns historiadores, e eu concordo com eles, o Enem também, quem elabora o Enem concorda com eles, a Confederação do Equador não foi uma revoltazinha, não. Ela foi um movimento de cunho separatista, característica republicana, tem uma ideia republicana dentro da monarquia, então é uma ideia radical, que era um outro nome dado aos liberais e progressistas, eram chamados de radicais. O radical era um político que tinha ideias que iam de encontro às ideias das elites conservadoras, uma delas é a defesa da república, certo? E outra ideia era a de dar autonomia às províncias, coisa que o governo central de Dom Pedro I não fazia. A centralização do poder foi uma marca do primeiro reinado e foi uma das causas de conflitos dentro desse período. Então, quando a gente fala que os movimentos que eclodiram ali é contra a centralização do poder e contra os altos custos de manutenção da corte, ou seja, quem fazia parte do grupo seleto próximo ao imperador era abastado, tinha comida da vontade, não é? Estava nos cargos públicos, recebia ganhos como uma pensão vitalícia, que infelizmente, quando a república toma o lugar da monarquia, algumas dessas pensões vitalícias ainda permanecem no Brasil republicano. Isso aí é um assunto que a gente pode discutir em outro momento, mas ainda existe grupos seletos que recebem pensão vitalícia. Já pensou? Uma medida lá da monarquia se manteve na república, mas aí eu vou te explicar por quê. Porque o grupo que derrubou a monarquia é o mesmo grupo que estava no poder na monarquia. Quem? Os grandes proprietários de terras, os senhores do café. Lá na frente a gente vai falar um pouco disso. A outra questão é a insatisfação de grupos populares urbanos, como os artesãos, soldados e setores médios que sofriam com a crise econômica. E isso é uma situação lá no Nordeste, isso é uma situação que vai fazer com que grupos se organizem, elites e grupo popular, e então decidem separar parte do Nordeste do resto do Império. Tanto é que na declaração de independência da Confederação do Equador, eles dizem assim, brasileiros do Norte, já que os brasileiros do Sul, olha aí a ideia, né, de ruptura, a ideia de desagregação territorial, a ideia de divisão, de que eu sou brasileiro do Norte, e eu, como brasileiro do Norte, não aceito a centralização do poder, eu não aceito as ordens desse imperador português, aí começa a desqualificar por Dom Pedro I ser português e não ser brasileiro. Então, nós brasileiros do Norte não concordamos com esta Constituição que aí está. Então, se os nossos irmãos brasileiros do Sul concordam, eles que fiquem com esse imperador português. Nós, a partir de hoje, somos um país independente. Viva a Confederação do Equador, viva a Constituição que deve nos reger.
Essa é uma frase daquele momento dos revolucionários. Então, a Confederação do Equador de 1824 ela é um movimento separatista ali em Pernambuco e algumas outras províncias do Nordeste contra o quê? O autoritarismo do imperador. Marca isso aí. Caindo uma questão sobre essa na sua prova, contra o quê? O autoritarismo do imperador, a centralização de poder de Dom Pedro I, o alto custo das cortes. Ele dizia assim, nós trabalhamos aqui para sustentar a corte no Rio de Janeiro, nós trabalhamos aqui, pagamos tributos aqui para sustentar a boa vida lá do Rio de Janeiro, daqueles que estão lá dirigindo o poder da nação enquanto nós estamos na pobreza, na miséria, enquanto nós estamos aqui sem incentivo para a nossa produção e mesmo assim temos que bancar os brasileiros do Sul. Olha aí essa ideia, brasileiro do Norte, brasileiro do Sul. O período regencial e as revoltas provinciais, que eu coloquei ali como tema de hoje, né? Já quase terminando, já temos aqui 18 minutos. Então, quais são essas revoltas regenciais ou revoltas provinciais? Com a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil viveu um período de grande instabilidade política. Aqui, regência, 31 a 40, disputas pelo poder. Tá? Aí eu tenho, as regências foram marcadas por revoltas que expressaram os conflitos entre grupos sociais, né, e interesses regionais. Aí eu trago aí para você o destaque das principais revoltas regenciais. E aí eu faço um resumozinho no texto, certo? Só para dar para você aquilo que a questão do Enem vai te cobrar para você marcar. Tá certo? Que a ideia aqui é fazer uma revisão daquilo que você já estudou lá no ensino fundamental, anos finais, que você está estudando lá na sua escola pública, na sua escola particular, no seu cursinho, não é? Então a ideia aqui não é fazer um curso de história. Isso aqui, quem for fazer história vai estudar profundamente lá na universidade. Aqui é mostrar para o nosso aluno o contexto. O Enem é uma contextualização. O Enem, ele é a ideia de eu perceber o que está acontecendo para a construção da nossa identidade. O que aconteceu entre os grupos sociais que entraram em conflitos. Por que entraram em conflitos? E aqui eu tenho como destaque o primeiro, a cabanagem, de 1835 a 1840, na província do Grão-Pará. Este movimento envolveu camadas populares, indígenas e negros contra a elite local e também contra o governo central. A cabanagem ela é tida como um movimento de cunho popular, marca isso aí. Dentro de todos os movimentos regenciais, a cabanagem é o mais popular de todos. É talvez o mais radical também, no sentido de que ela defende a república também. A cabanagem defende distribuição de terra para os caboclos, a cabanagem defende a ideia de moradia para os caboclos, a cabanagem defende políticas públicas de atendimento às camadas mais desfavorecidas. É o movimento de cunho popular e tem a participação dos indígenas aqui do norte e também dos negros, além de grupos sociais urbanos que abraçaram a causa, ok? A balaiada, de 38 a 41, ela é no Maranhão. Ela conta com a participação de sertanejos pobres, de vaqueiros, escravos e artesãos. Também é tida como um movimento de cunho popular, em que aqueles mais desfavorecidos também são afetados pela política do governo central. Assim, a balaiada ela é duramente reprimida, assim como a cabanagem foi. E aí eu já antecipo a você que todos os movimentos em que a participação popular era maior, a participação indígena, de caboclo, de sertanejos, de vaqueiros, elas são duramente reprimidas, tá certo? Porque as elites não toleram a participação da população em projetos políticos. A ideia é que a população fique subalterna a esse grupo de poder, ok? A Sabinada, de 37 a 38, ela é na Bahia, liderada por militares de classe média contra o centralismo também. Vejo que a maioria, ou quase todos os movimentos, são contra o centralismo, são contra o autoritarismo, são contra a falta de política do governo central para as demais províncias. Por conta de que na leitura dos grupos daquele século, a ideia é que o governo central se preocupava muito mais com o local de poder, com o centro de poder monárquico, que era o Rio de Janeiro. Tá certo?
A Farroupilha, que possivelmente seja a mais diferente dos movimentos, porque enquanto as outras teve a participação de camadas mais empobrecidas, a Farroupilha, por outro lado, no Rio Grande do Sul, ela é de caráter regionalista, liderada por estancieiros descontentes com impostos. O que seria essa ideia de o que é um estancieiro, Guara? É um fazendeiro. Então, um fazendeiro lá no Rio Grande do Sul, naquele século, era chamado de estancieiro. Então, não se falava fazenda, se falava estância. E a mobilização não é contra o centralismo, não é contra a falta de políticas, mas é contra a cobrança de impostos. Então, eles se achavam afetados por altos impostos que eram cobrados pelo governo central, em detrimento de impostos um pouco mais baixos de outros países. É o resultado de uma política externa realizada por Dom Pedro I ali no Cone Sul, não é? Então, nesse aspecto, os estancieiros do Sul se organizam. Esse movimento, que em um primeiro momento é de caráter regionalista, mais tarde se tornou de caráter separatista. Tanto é que o movimento ele avança um pouco mais do que os outros movimentos, a ponto de separar o Rio Grande do Sul e separar Santa Catarina, transformando essas duas províncias em repúblicas. A República Juliana, em Santa Catarina, e a República Rio-Grandense. Então, os líderes principais eram senhores de terras, eram estancieiros que tinham exércitos particulares. Esse grupo do Sul, diferente do Norte e Nordeste, é grupo de pessoas que têm exércitos particulares. Eles se aproximam muito daquilo que nós chamamos de caudilhos na região do México ali. Então, o caudilho é um grande proprietário de terra que tinha exército particular. Os estancieiros também tinham exércitos particulares, inclusive tropas que eram compostas por escravos, certo? Esses movimentos mostraram como a sociedade brasileira estava longe de ser homogênea, com múltiplas demandas sociais e políticas. Então, veja bem essa questão que a gente traz aí. E aí a gente chega no segundo reinado, a partir de 1840. Então, o segundo reinado ele é fruto de uma situação. Eu quero que você me acompanhe aqui. Lembra que a regência ela é estabelecida a partir da abdicação de Dom Pedro II, de Dom Pedro I, em 1831, 7 de abril de 1831. Eu tenho abdicação em favor de seu filho. A regência se instala. Há conflitos dentro da própria regência, resultando nas revoltas regenciais, que a gente vai perceber de 31 a 40. E aí eu chego em 40, quem está no poder aqui são os conservadores, que a gente vai ter um movimento aqui dentro chamado de regresso conservador, em que os conservadores ocupam o lugar dos liberais, que em 31 assumem o poder com a abdicação, né? E aqui os conservadores retomam o poder e eu tenho um tal regresso conservador. Com a concentração de poder nas mãos deles aqui dentro da regência, as revoltas explodem em todo o império. E aí os liberais eles vão fazer uma manobra política. Né? Manobra política que a história oficial chama de golpe. Chamado de golpe da maioridade. O golpe da maioridade. O que foi o golpe da maioridade? A Constituição de 24, ela definia como idade de maioridade para um homem 18 anos. Quando Dom Pedro I abdicou em 7 de abril de 1831, em virtude daquela série de eventos que eu já destaquei para você, nós vamos ter um processo chamado de regência, porque ele era menor, ele tinha em torno de 7 a 8 anos de idade. E os liberais são deslocados do poder após as eleições, que são conhecidas como eleições do cacete, porque os eleitores eram obrigados a votar em candidatos liberais e até apanhavam para poder votar nesses candidatos aí. É descoberta essa manobra, cancelada a eleição e os conservadores tomam o poder.
os liberais ficam deslocados do poder. Então, o que é que os liberais vão fazer? Também chamados de radicais, exaltados, são os nomes que esses homens recebem. Progressistas, exaltados, radicais, que têm ideias que vão de confronto com as ideias conservadoras, tradicionais. Então, eles vão, se deslocam, se estabelecem nas províncias e de lá eles incitam o povo a se revoltar. Percebendo que o governo central não vai dar muita margem, o governo central consegue apaziguar todas as revoltas de maneira bem firme, rígida, violenta, os liberais então vão fazer uma manobra de cunho político agora. Então a ideia era antecipar a maioridade de Dom Pedro. Entre 14 e 15 anos, as revoltas estão explodindo em todo o império. Então, os liberais apresentam no parlamento uma tese de que, se continuar daquele jeito, o império todo vai se esfacelar. Haverá um desmembramento territorial. E isso vai de encontro com uma das principais defesas dos grupos das elites lá na independência, que era justamente a manutenção da unidade territorial. Por quê? Porque as colônias espanholas estavam em processo de independência também. Liderados por San Martín e Simón Bolívar, esses grupos estavam entrando em processo de separação com a Espanha, só que estava ocorrendo algo assim, um tanto quanto natural, de repente, que era a fragmentação do território espanhol, que era composto pelo vice-reino do Peru, vice-reino do Prata e capitanias, como a capitania da Guatemala, a capitania de Cuba. Só que no processo de independência, o vice-reino do Prata se fragmentou em vários países, o vice-reino do Peru também em vários países. E as elites temiam que isso ocorresse no Brasil. Então, uma das propostas que eles fizeram ao fazer a aliança com Dom Pedro foi de que Dom Pedro garantisse a unidade territorial, que ele evitasse a fragmentação territorial e não instalasse uma república aqui. Com a perda da Cisplatina, ocorre esse processo de temor. Então, olha, nós perdemos a Cisplatina, que virou República Oriental do Uruguai. Isso poderia acontecer novamente. E aí, quando vem a Confederação do Equador de cunho separatista, também as elites se espantam. Olha, já estão querendo separar ali. Eram 9 províncias, mais ou menos, no Nordeste, que estavam determinadas a se separar do Império. Depois eu tenho ainda a guerra lá no Sul, que é a Farroupilha, que mais tarde, de movimento regionalista, que se levantou contra os impostos, ela se torna separatista também. Então veja que aquilo que ameaçava as elites, aquilo que as elites temiam, estava acontecendo. Então, com essa tese, eles vão e apresentam isso, chamam os conservadores e dizem, olha, se a gente não tomar uma atitude, corremos o risco de fragmentarmos o Brasil. E nós não queremos isso. E aí, qual é a saída? Qual é a saída? Então, os liberais apresentam a antecipação da maioridade de Dom Pedro. E aí ocorre justamente isso. Em 1840, com 14 anos de idade, Dom Pedro assume um império. Eu sempre brinco com meus alunos, vocês que têm 14 anos aí, o que vocês fariam com 14 anos de idade assumindo um país como o Brasil, com guerras, crise econômica, revoltas espalhadas em todas as províncias, a pressão dos abolicionistas, a pressão das camadas urbanas, 14 anos de idade, não é? E aí ele assume o poder com 14 anos de idade. E aí começa uma fase que será marcada, veja bem, por estabilidade e desenvolvimento. E, logicamente, uma crise, mas isso vai ser aqui para o final. Então, no texto aí que você tem, diz assim, o governo de Dom Pedro II foi marcado pela busca da estabilidade política e consolidação do Estado Nacional. Veja que lá em cima o texto está falando do segundo reinado e a construção da unidade nacional. A centralização do poder monárquico, o fortalecimento do exército e a formação de instituições como o parlamento foram estratégias para conter conflitos internos. Contudo, os embates sociais continuaram presentes. Por exemplo,
A escravidão permaneceu como ponto central de tensões, gerando fugas, quilombos e pressões abolicionistas. Os movimentos abolicionistas ganharam força a partir da década de 1870, com destaque para a atuação de intelectuais, jornalistas e grupos populares. Conflitos de terras e disputas entre senhores de escravos e trabalhadores livres também marcaram o período. Apesar dos esforços do Império em criar uma imagem de unidade nacional, a realidade era de uma sociedade profundamente desigual. Veja bem, de uma sociedade profundamente desigual. Quem vai ajudar no processo de construção dessa unidade territorial? Aí eu trago para você esse desafio, esse desafio da unidade territorial. Estamos terminando aqui. Vou terminar nesse ponto aqui. Ao se tornar independente, o Brasil herdou um território imenso e diversificado. Até hoje nós somos assim, um território imenso, e diversificado. Então, até hoje nós temos essa ideia aqui. Um território imenso e diversificado. Unido precariamente pela administração portuguesa. Manter a unidade deste vasto território representou um dos maiores desafios do período imperial, especialmente considerando as dificuldades de comunicação, diferenças econômicas regionais e as identidades locais que frequentemente se sobrepunham à identidade nacional em formação. Quer dizer, o localismo se sobrepunha ao nacional. Então, você tem um Brasil que não está fragmentado territorialmente, mas um Brasil marcado pela diversidade. Olha aí o primeiro tema voltando aqui. Marcado pela diversidade. O modelo centralizado adotado pela Constituição de 24 privilegiava o poder do governo central sobre as províncias. Os presidentes provinciais eram nomeados diretamente pelo imperador sem qualquer consulta às populações locais, gerando ressentimentos e resistências. As tensões se intensificaram após a abdicação de Dom Pedro I em 1831, quando o período regencial de 31 a 40 testemunhou a eclosão de diversas revoltas provinciais que ameaçaram o quê? Fragmentar o território nacional, que era um dos medos que as elites tinham naquele momento. Certo? Um medo. Então veja aqui uma imagem que eu coloquei aí, nessa imagem aqui mostra uma representação, de um exército que se identifica como Exército Nacional, e o grupo dos populachos, dos revoltosos, com várias bandeiras. Essa imagem tem essa representação. Eu tenho um grupo contra o governo central, mas dentro do próprio grupo eu tenho interesses diversificados também. Muito parecido com o partido político, tá, pessoal? Muito parecido com isso. Então eu tenho aquele grupo que representa a possibilidade de uma unidade territorial. Do outro lado eu tenho grupos, uma diversidade desses grupos que têm os seus interesses e que procuram defender esses seus interesses, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para a gente fechar. Na próxima aula, nós vamos concluir com a questão da presença da Igreja Católica e a ideia do regalismo imperial, que são os interesses locais e os interesses das elites agrárias em detrimento das populações menos favorecidas, das populações urbanas, dos trabalhadores livres, dos escravizados. Tá? E aí a gente fecha essa ideia da construção da nossa identidade, da construção do Estado-nação, e a gente faz os nossos exercícios para revisar este tema aqui dentro do item 2. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, curta, compartilhe, comente na nossa aula. Esperamos vocês na próxima semana para continuarmos falando de História do Brasil para o Enem. Nos vemos lá. Até a próxima.